Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo vídeo aqui da série Aprenda Git na Prática. Hoje o conteúdo será sobre branches, mas antes eu vou pedir para você clicar no botão aqui abaixo de inscreva-se vermelho para você poder acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Deixa eu apresentar aqui um gráfico para a gente ter uma noção melhor do que seria uma branch. Então, no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em cima para você acompanhar, caso não tenha acompanhado. A gente criou essa estrutura, vou deixar até aqui numa cor diferenciada, na mesma cor. Legal, então aqui a gente criou essa estrutura aqui que eu destaquei em roxo, né? Tudo aqui na branch main, que seria essa branch em amarelo aqui, que seria a branch principal onde a gente estava trabalhando. Agora, e essa branch main, já é criada por padrão. Então, quando a gente inicializa o repositório do Git, né, essa branch main, ela já é criada por padrão. Então, a gente fez esses commits aqui na branch. Aí vem a questão da criação de novas branches, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma feature, né, uma funcionalidade nova que você quer criar no sistema e você não quer evitar que essas alterações que você for fazer afete, né, o sistema, a branch principal, que no caso seria essa main aqui, a gente cria outra branch, né, que seria essa aqui embaixo, que eu criei em amarelo, faz o desenvolvimento nessa branch aqui, né, faz os commits normais, isoladamente, de forma isolada da branch principal, que é essa main aqui. Então, com isso, a gente consegue desenvolver, né, essa funcionalidade e não afetar a branch principal, quem está trabalhando na branch principal. Mais para frente a gente vai ver como pegar essas alterações aqui da branch e jogar elas para a branch principal, que é a main, que vai ser contudo para um próximo vídeo, que seria o merge, né? Bom, então nesse vídeo a gente vai focar nessa questão de criar essa branch. No caso aqui, a ideia aqui é trabalhar na parte do CSS, né? Então tem uma funcionalidade, por exemplo, tem uma funcionalidade nova para você aplicar o estilo, né, em uma página. Para não afetar a branch main, a gente cria essa branch só para fazer essa estilização usando o CSS e fazendo os commits normais nessa branch. Bom, então vamos voltar aqui. Então aqui a gente tem os comandos, né? Deixa eu aumentar. Tem os comandos aqui de branch do Git, então git branch e especificar aqui na frente para criar uma nova branch, para listar usa o "-l", listar as branches do repositório local, listar com "-r" do repositório remoto, R de remoto, né? E A é de all, né? De todas, para listar todas as branches, tanto no local quanto no remoto. Aí tem a opção de delete, que é "-d", de switch, né? Que é para trocar entre as branches. Então aqui, ó, inicialmente a gente tá aqui na branch main. Se a gente quiser trocar para branch, no caso aqui é branch CSS, a gente bastaria colocar aqui, ó, branch CSS. E também para enviar essa branch para o repositório remoto, né? Então aqui a gente estaria trabalhando aqui nessa branch aqui, branch CSS. Para a gente enviar essa branch aqui para o repositório remoto, a gente usa o push.
Bom, então vamos ver na prática aqui, deixa eu fechar essa parte da teoria, como que funcionaria isso. Então aqui eu vou abrir, deixa eu minimizar aqui, eu vou abrir aqui a linha de comando. Eu vou entrar dentro do repositório, da pasta, né? Se a gente olhar aqui, dir-a, que é dentro do repositório que a gente criou no vídeo passado. Vamos dar aqui um git status para ver o status aqui do repositório. Então não tem nada para comitar. Se eu der um git log, a gente vai ver que tem aqui os commits, né, que a gente fez. Então aqui tem os 4 commits, né, que são correspondentes a esses commits, esses 4 commits aqui em roxo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa branch CSS. Então, para isso, deixa eu até aumentar aqui para ficar melhor. Para isso, vamos voltar aqui no terminal. Então, aqui a gente vai digitar. Deixa eu apagar. Passa a fazer o... Então, aqui, ó, deixa eu só listar, então, as branches que a gente tem. Por enquanto, a gente só tem a branch main. Agora, vamos criar a branch... branch CSS. Então, a gente vai criar essa branch main. E aqui é uma coisa importante. A gente vai criar essa branch, então a branch é uma ramificação. Essa ramificação, nesse caso, ela vai partir da branch main. Então, se a gente olhar aqui, ó, a branch main está com asterisco. Isso indica que ela é a branch atual que a gente está trabalhando. Então, a gente vai criar uma ramificação a partir dessa branch main. Então, uma ramificação aqui a partir da branch main. Então, se eu der um enter aqui e der um "-l", a gente vai ver que ele criou aqui essa branch CSS, só que a gente ainda está trabalhando na branch main. Para alterar para a branch CSS, a gente vai usar o comando switch, passando aqui a branch que a gente quer, para a branch que a gente quer ir, né, que a gente quer acessar, que é no branch CSS. Então agora, se a gente repetir o comando com "-l", a gente vai ver que a gente está agora na branch CSS com esse indicado por esse asterisco. Então, se a gente agora aqui der um git status, não tem nada para comitar. Se a gente der um git log, olha que interessante, a gente vê que todos os commits da branch main, eles foram trazidos para a branch CSS que a gente acabou de criar. Então aqui, na verdade, aqui ficaria assim, né? Ó. Então ficaria análogo aos outros aqui. Então aqui seria aqui também, aqui seria o main, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, repositório local branch CSS. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar, vou estender aqui. E aqui eu vou copiar esses commits. Aqui para baixo. Então a gente tem essa configuração aqui até o momento. Deixa eu apagar aqui. Aí o que a gente vai criar agora é esses aqui a gente ainda não tem, né? Esses aqui de cima. Mas então a gente está aqui nesse ponto. E a gente vai criar agora esse commit aqui, ó, que é o próximo passo aqui do vídeo. Então vamos voltar aqui.
Então a gente estava na branch main já, depois a partir da branch main a gente criou a branch CSS. A gente já usou o comando switch para ir para a branch CSS, que a gente está atualmente. Agora a gente vai criar o arquivo style.css dentro da branch aqui do CSS. Então vamos criar esse arquivo style.css. Então se a gente der um dir aqui, a gente já tem um style CSS aqui criado. Legal. Uma coisa, agora vamos fazer o commit dessa alteração que a gente fez. Antes vamos adicionar os arquivos para a área de stage do Git, que é aquela área de rastreamento, né? Uma área que quando é adicionado, esse arquivo vai estar preparado para ser feito o commit. Então sempre que a gente for fazer o commit, a gente tem que adicionar os arquivos que a gente quer incluir nesse commit usando esse add. Aí se a gente olhar aqui, ó, ele já está, ó, changes para ser commitada, style CSS. Então aqui vamos dar um git commit -m. E aqui a mensagem que eu até coloquei aqui, ó, CSS, colocar como CSS1. CSS1. Se eu der um enter, legal, já commitou. Então se a gente der um git status, agora não tem nada para commitar. Se a gente der um git log, a gente vai ver aqui que a gente fez o commit está registrado aqui no git log. Legal, então a gente já fez o commit. Se a gente voltar aqui, então a gente já fez esse commit aqui. Legal? Esse CSS1 aqui já foi feito o commit. Então vou até marcar aqui em roxo. Legal. Agora uma coisa muito interessante, né? Note aqui que eu criei o style, o arquivo style.css na branch CSS. Então se a gente rodar aqui um git branch -l, então eu criei o style CSS nessa branch. Ou seja, se a gente voltar para branch main, esse style CSS não deve estar lá, né? E é justamente essa motivação de a gente criar branches, né? Porque eu criei o branch e a alteração só ficou nela. No caso aqui, a criação desse style CSS só ficou nessa branch, não impacta na main. Então, para a gente ver isso, a gente pode rodar um git switch para alterar de branch e a gente pode voltar para branch main. Então, aqui ele deu um switch. Agora, se a gente dar um dir aqui, a gente vê, ó, que interessante. Só tem o index.html. Se a gente der um git log, a gente vai ver que o commit que a gente fez, ó, na branch CSS não está aqui, né? O que é certo. Então só tem os commits, no caso aqui é o commit 3, que é o último commit da branch que a gente fez aqui na branch main, aqui. Legal? Essa parte aqui eu acho que é a mais importante do vídeo, né? Entender essa motivação, essa separação entre os branches. Bom, então vamos voltar aqui. A gente já fez o commit. Agora a gente vai fazer outra alteração aqui com o commit CSS2. Vamos supor aqui que a gente quer fazer outra alteração. Então vamos ver em que branch que a gente está. -l. A gente está na main. Então vamos alterar para branch CSS.
Legal, agora vamos fazer uma alteração. No caso aqui no style.css. Ele abrir aqui. Por exemplo, sei lá, um exemplo aqui. Vamos fazer uma alteração aqui. Coloquei o body com color, a cor da fonte, né, no caso, blue. Legal, vou salvar. Então agora se a gente der um git status, a gente vai ver que o arquivo está modificado. Então a gente adiciona ele. Ao invés do ponto, a gente pode colocar diretamente o arquivo que a gente quer adicionar para commit. Né? O ponto, quando a gente coloca ponto, quer dizer que ele vai pegar todos os arquivos do diretório atual. Isso quer dizer esse ponto. Mas vamos usar aqui o style, por exemplo. Agora vamos fazer o commit -m css2. Dou um enter. Agora se a gente der um git status, tá tudo certo. Então a gente já alterou e fez o commit aqui. Então aqui a gente já fez esse commit. Então deixa eu alterar aqui para roxo aqui também. Bacana, legal. Agora que a gente já criou aqui esses commits, eu vou deixar esse aqui até uma corzinha diferente. Deixa eu deixar aqui um verde, que na verdade esses dois commits aqui, eles foram feitos somente aqui na branch CSS, né? O restante aqui ele veio, na verdade, quando a gente fez o comando de branch, esses 4 aqui, commits, eles vieram da branch main. Então vamos deixar numa cor aqui diferente. Agora a gente vai pegar essa branch e sincronizar ela com aqui em cima, com o repositório remoto. Então vamos voltar aqui. Antes vamos verificar aqui, tem um comando, git branch, a gente usou o "-l", agora vamos usar o "-r", que é para a gente ver os repositórios remotos. As branches, né, do repositório remoto. Então aqui a gente vê que a gente só tem a branch main. Então agora a gente vai enviar a branch CSS para o remoto. Para isso, a gente usa esse comando push, né? Então, como é que a gente fazia? A gente dava um git push, né? Como é que a gente fez das outras vezes para enviar da main para o remoto? Então a gente fazia git push, aí que a gente coloca orange, que é a referência de nome, né, para o repositório remoto, e aqui a gente colocava a branch, repositório remoto, que seria a main. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esse "-u", e a gente vai enviar, então, aqui para o orange, a branch que a gente criou, que seria a branch CSS. Legal? Então aqui a gente vai enviar a branch CSS lá para o nosso repositório remoto. Se eu der um enter, vai demorar um pouquinho. Legal. Então aqui ele já enviou, ele até colocou aqui, ó, new branch. Ele criou a branch lá no repositório remoto. Então aqui, se a gente repetiu o comando git branch -r, a gente vai ver que agora lá no repositório remoto a gente tem duas branches, a main, que já tinha, e agora a branch CSS. Então agora vamos voltar, vamos acessar aqui o GitHub, que é o nosso que a gente está usando como repositório remoto, para a gente ver se realmente essa branch está lá presente,
Então aqui Git na prática, deixa eu aumentar. Então aqui a gente já vê que nós temos duas branches. A gente clicar aqui, ó, dá para ver a branch main e a branch CSS. Legal? Então se a gente vir aqui na branch main, a gente vai ver aqui que a gente tem o index HTML e o style CSS. E aqui nos commits, ó, tem o commit 1 e o commit 2 que a gente criou nessa aula. E aqui ele traz também, ó, todos os outros commits que a gente fez. Legal? Então vamos só atualizar aqui o desenho. Então aqui ele trouxe também, ó. Então a gente enviou aqui para o repositório remoto também esses dois commits que a gente fez. Bom, então vamos marcar aqui. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo para você acompanhar os próximos conteúdos. No próximo vídeo da série a gente vai ver sobre o merge, que seria a união dessas branches. Então a gente criou a branch CSS, fez as alterações. Agora a gente vai ver no merge, no próximo vídeo, como jogar essas alterações da branch CSS para a branch main, que é a branch principal. Bom, então um abraço, até o próximo vídeo.